Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? A nossa aula hoje é a aula de produção textual e nós iremos corrigir os exercícios que eu deixei da semana passada. Semana passada, os nossos exercícios, que eu dei aquele apanhado rápido que vocês pudessem fazer, é sobre algo que nós já conhecemos, não é novidade para nós. Nós iremos fazer a interpretação em cima baseados que numa história em quadrinhos. Isso não é novo para nós, que nós já conhecemos bastante sobre histórias em quadrinhos. Na página 71, vem aqui um pouco do surgimento da história em quadrinho. Vem o nosso grande, famosíssimo Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, Cebolinha, do Cascão, Chico Bento. E nós temos aqui a historinha, não é da Turma da Mônica, a historinha é do Chico Bento, tá? Vamos lá começar logo a nossa correção? Na página 72, tem aqui duas perguntinhas lá em cima. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Qual é o seu personagem preferido? É lógico que isso aqui é uma resposta pessoal. Então anotem, coloquem aí no caderno de vocês. Observando o título da história em quadrinhos e a primeira página da história, sobre o que você acha que ela irá tratar. Então, o que vocês acham que a história em quadrinho vai trabalhar a partir do título e dessas duas primeiras imagens? Resposta pessoal. Vamos para a página 76, que é onde começa realmente a nossa interpretação de texto. Número 1. Só ressaltando que aqui logo no início da página 76, vem contando um pouquinho da história da criação de Chico Bento. Número 1. Você já conhecia os seres folclóricos que aparecem na história em quadrinhos? Que nome eles recebem e o que caracteriza cada um deles? Então vamos lá, nós vimos, eu acho que é bem conhecido nosso, o Saci Pererê, que é um menino negro sem uma perna, de que usa um shortinho vermelho, um gorrinho vermelho, que fica saltitante, pulando uma perna só. Nós conhecemos, deixa eu voltar aqui para não perder, o lobisomem, que é um homem que se transforma em lobo e é um pouco malvadinho. Nós conhecemos a Yara, que é a mulher que vive num rio, que ela é metade mulher e metade peixe, ela tem aquela cauda de peixe. Nós conhecemos a mula sem cabeça, que é uma mula que tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Ela não tem a cabeça, mas no lugar da cabeça tem aquela tocha de fogo, aquela chama de fogo. Então esses são os personagens que aparecem na história de Chico Bento e que nós já conhecemos. 2. No início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. De qual atividade se trata? Ir na casa da avó Dita, porque ela gosta, ela tem o costume de contar histórias. B. Por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias da avó Dita? Porque as histórias dela dão aquela sensação de medo, aquela sensação de mistério, mexe com aquele nosso serzinho que fica ali dentro, que você não quer ver, mas ao mesmo tempo você quer ver, você quer ouvir. Então, ela mexe um pouco com o nosso imaginário, mexe com o nosso medo, mexe com esse sentimento essa sensação que a história causa na gente, A partir da nossa imaginação, vem o nosso medo. 3. No decorrer da história em quadrinhos, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida, ou seja, sem medo? Ele enfrenta assim porque ele quer logo chegar à casa da avó. Então, assim, se ele parasse para dar atenção àqueles seres, ao ouvir, ele com certeza ele teria mesmo, mas como ele estava com muita pressa, o medo dele foi embora. A pressa dele fez com que ele não tivesse medo. B. Em que momento da história Chico Bento aparenta sentir medo?
Só quando ele chega na casa da avó que ele senta para ouvir as histórias. Então ele começa, né, a imaginação dele começa a fluir e ele começa a sentir medo. C. Em sua opinião, o que faz Chico sentir medo ao ouvir histórias sobre personagens que encontrou pessoalmente no caminho? É uma resposta pessoal, né? Quando dizem sua opinião. Mas a gente pode dizer que por ele ouvir, por ele imaginar, né, o que a avó está falando, o tom como a voz está falando, né, o suspense que ela faz, isso gera um temor. Isso mexe com a imaginação e gera nele o medo quando ele escuta sobre as histórias. Tá? Isso é uma possível resposta. Lembrando aqui que a resposta é completamente sua, pessoal. D. É possível afirmar que o medo de Chico no último quadrinho é inusitado? Que sentido isso provoca no texto? Explique. É inusitado? Sim. Por quê? O medo de Chico Bento não é uma atitude esperada pelo leitor, até porque a gente espera que ele sinta medo na história toda, né? O que não ocorreu. E quando Chico Bento ele senta para ouvir uma história na qual ele se envolve, ele começa a ter medo. Então, assim, isso tem uma quebra de expectativa. Porém, relembra o que foi dito lá no primeiro quadrinho, que ele sente muito medo quando ele está ouvindo a história da avó Dita. Por quê? Porque ela envolve o personagem, né? Ela envolve a pessoa que está ouvindo a história dentro da história, na imaginação. Ok? Do Explorando a História em Quadrinhos. Além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Então, tem o Chico Bento. Eu não sei o nome desse. Iro. Tem o Iro. A gente pode ver aqui, né? Então, a gente encontrou o Chico Bento, o Iro, o Zé da Roça e a avó Dita. Né? A avó Dita aparece lá contando a história. 2. Observando os quadrinhos, é possível saber os lugares em que os fatos aconteceram, melhor, né? Identifique-os. Então, a gente percebe que é numa estrada, que é numa floresta e a casa da avó Dita. São as imagens que aparecem aqui na história, né? Uma estrada, a gente percebe que está numa floresta, que passa por um rio. Então, essas são as cenas que aparecem na história em quadrinho. 3. É possível descobrir em que período do dia a história aconteceu? Justifique sua resposta. Sim, porque toda história, se nós formos olhar, né, na nossa historinhas aqui, ela não está com o céu com o sol. Pelo contrário, está escuro, está aparentando, né? Aparentando não. Está mostrando para nós a lua. Então a gente percebe as estrelas. Então a gente percebe que está à noite. Então é possível descobrir? Sim, a gente percebe a presença da lua, a escuridão, a gente percebe ali uns foquinhos como se fosse estrela. Isso significa a noite. Corrigimos o que nós tínhamos para corrigir, página 76 e 77, tá? Que é onde tinha realmente os exercícios. Deixo para vocês a 78, que é rapidinha também. 78, 79, 80, 81. Deixa eu ver. Para finalizar logo, 82. Então eu deixo, vamos lá, 78, 79, 80, 81 e 82. Que a gente já finaliza essa parte e a gente trabalha outras coisas. Ok? Qualquer dúvida, mandem as perguntas que eu respondo. Lembrando, mantenham a matéria tanto de produção textual quanto de língua portuguesa em dia. A de produção, tentem manter sempre. Por quê?
porque eu não vou avisar quando vai ser nossa aula de produção ao vivo pelo Zoom. Então pode ser sexta-feira que vem, como pode não ser. E fica super chato, né, gente? Eu tô aqui para corrigir e chegar na hora vocês não realizaram os exercícios. Então assim, façam. Sei que às vezes é complicado, mas mantenham o foco no estudo. Ok, meus amores? Até a próxima aula de produção. Qualquer dúvida, mande a pergunta de vocês. Um beijo, até a próxima aula.